Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria dar uma satisfação a vocês e também, né, falar sobre um pouco da minha vida, o que aconteceu, que eu fiquei um pouco parada no canal, né, não gravei mais nada. Acho que já faz uns 5 para mais de 5 meses que eu não gravo conteúdo nenhum e não tô tanto ativa por aqui, então hoje o vídeo vai ser sobre isso. Bom, eu também queria mencionar aqui, né, que eu tô vivendo uma nova fase da minha vida, né, que recentemente eu fiz o meu Big Shop, passei pela transição capilar e fiz o meu Big Shop, então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Bom, eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, né, que me desmotivaram bastante, que me deixaram... Ignora o som do barulho da... enfim, que me desmotivou bastante em relação a gravar vídeo, conteúdo, e eu passei por grandes mudanças também na minha vida em que eu ainda não vou citar aqui com vocês. Mas eu queria falar um pouquinho sobre minha transição e sobre o meu Big Shop. Eu fiz o meu Big Shop já faz um mês e eu tô amando essa nova fase da minha vida. Os meus cachinhos, inclusive, eles estão finalizados, ó, o cabelo tá finalizado. Ainda tem umas partezinhas lisas, como vocês podem ver, mas é como eu vou dizer, né? A transição em si, ela não acaba assim que você faz o Big Shop. Você vai continuar ainda um pouco em transição, porque, tipo assim, como o cabelo ainda tá em desenvolvimento, tem muitas partes lisas que não vai sair por todo. Então você vai ter que esperar o seu cabelo crescer pra depois você fazer e cortando conforme o tempo. A transição não é uma coisa fácil de se passar, mas eu fui muito agraciada na minha transição porque eu passei minha transição quase completamente inteira usando tranças. E eu vou deixar umas fotos pozinhas pra vocês me verem que eu passei a minha transição quase toda usando tranças. E isso facilita bastante a transição, mas tem gente que gosta, vai querer ficar com as duas texturas, tem gente que não gosta de tranças, e aí vai de pessoa, né, gente? Bom, eu decidi parar de alisar o meu cabelo, por quê? Por que aconteceu essa decisão? Porque eu já estava ficando um pouco cansada de sempre estar retocando a minha raiz, e eu era uma pessoa muito chata em relação à raiz estar grande. Eu sempre gostei do meu cabelo muito liso desde criança, né? Porque meu cabelo quando eu era criança era bem crespo. E é crespo, né, gente? Não é cacheado, mas ele é crespo. Mas é sobre aquele padrão, né, gente? Da menina ter o cabelo liso, que é mais bonito. E hoje em dia eu não me vejo. Eu acho muito bonito ainda o meu cabelo quando era liso. Eu vejo algumas fotos minhas quando o cabelo era liso. Mas eu acho que aquilo ainda não faz mais parte de mim. E então eu decidi parar de alisar o meu cabelo. Não lembro muito bem a data, mas depois eu vou dar uma olhadinha e vou deixar a data aqui passando aqui na tela. Agora no vídeo eu não tô lembrada, mas depois eu passo, deixo a data aqui pra você estar vendo. A data que eu parei de alisar o meu cabelo. A raiz não tava tão grande, porém, como eu usava progressiva, a progressiva que eu usava era a base de ácido. E quando eu lavava, a raiz ficava enorme. Então, ou seja, eu não tava cansada de retocar, sempre tá retocando a minha raiz, sempre tá fazendo prancha, sempre tá fazendo o retoque da progressiva, então aquilo me deixava sempre cansada. Então eu falei, não, eu vou decidir passar pela transição capilar. Foi uma decisão fácil porque eu sempre fui acostumada, eu aliso meu cabelo desde os meus 4 anos. Então, ou seja, pra mim foi um pouquinho difícil passar por essa transição, e eu já tentei passar pela transição quando eu era criança, mas eu não sabia como era uma transição capilar. Eu não esperei meu cabelo crescer e já saí cortando. Ou seja, meu cabelo tinha muita parte lisa, então não tinha nada, quase nada de raiz crescida. Então, ou seja, não foi uma transição capilar tecnicamente. Mas eu cortei o cabelo e vou até deixar uma foto se vocês quiserem ver. Vou deixar uma foto aqui desse lado ou desse lado de cá. Meu cabelo ficou uma coisa estranha porque não tinha raiz crescida ainda. Então, tipo, ficou várias partes lisas, um cotoco de cabelo. Enfim, aí depois eu falei, não vou alisar mais, vou parar de alisar. Mentira. Depois eu alisei de novo, chegou um tempo, alisei de novo, porque eu não tava aguentando mais ver aquela criança, né? Ver aquele volume todo de cabelo. E então eu peguei e alisei novamente. Só que depois de uns tempos pra cá, eu crescendo, eu tinha muita curiosidade de saber como era o meu cabelo próprio, o meu cabelo natural. E Deus foi ali me moldando, me fortalecendo pra eu saber o que eu queria da minha vida. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou dar um teste, e se eu não gostar, eu aliso de novo. E foi isso que eu fiz. Eu passei pela transição, fiquei usando tranças até o meu cabelo crescer. E um certo dia eu fiz o meu Big Shop. Eu já tava muito ansiosa. E eu sempre, quando eu fui criança, eu sempre fui muito apegada ao meu cabelo quando ele era grande, que meu cabelo batia aqui, né? E aí eu era
muito apegada ao meu cabelo, muito, muito, muito. Só que é aquela coisa, né, gente? Cabelo cresce. E a gente não pode ficar apegada a coisas materiais, a gente tem que se apegar só a Deus. Então, tipo, eu quis fazer o meu Big Shop mesmo com o cabelo curtinho. Ah, eu vou ficar com o cabelo curtinho? Eu vou ficar com o cabelo curtinho. Mas pelo menos eu vou saber como é a sensação. Então eu fiz o meu Big Shop. E a primeira vez que a tesoura pegou no meu fio de cabelo, confesso pra vocês que não foi nada fácil. Eu não chorei, mas eu tive uma crise de risos, porque eu fiquei muito nervosa. E quando eu vi aquele pouquinho de cabelo, que no caso aqui já tá grande, tá, gente? Ficou bem curtinho. Quando eu vi aquele cabelo curto, eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo? Mas eu amei. E, tipo, a gente não pode ficar apegada a nada material, a gente sempre tem que estar se apegando a Deus. E como diz o versículo lá em Apocalipse 21:5, que Deus faz nova todas as coisas. Então, a gente tem que se apegar a isso, né, gente? A essa palavra, porque nada adianta a gente ficar só se apegando a coisas materiais, entendeu? Se a nossa vida não tiver em Cristo Jesus. E a sensação de ter um cabelinho curtinho é muito bom, porque você pode lavar, você finaliza, você vai aprendendo a cuidar do seu cabelo natural. E Deus está me ensinando a gostar do natural, do que Ele me deu, e não ficar forçando alguma coisa. E eu também quero agradecer a cada pessoa que ficou aqui, mesmo eu não gravando vídeo nenhum, mesmo eu não tendo conteúdo nenhum mais. Eu agradeço a cada um de vocês que sempre me assistiu, sempre quis ver conteúdos novos por aqui. E eu espero que de verdade que Deus abençoe cada um de vocês que continuam aqui no canal. Vou trazendo mais conteúdo sobre a minha vida, sobre rotina e aquele conteúdo normal daqui do canal, tá, gente? Então eu agradeço muito a vocês por cada um ter ficado aqui e prometo voltar com os conteúdos novamente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.